quando nós falamos do conflito, nós necessariamente usamos a língua. Eu não posso comunicar com você, você não pode comunicar comigo sem usar palavras. E então, nós como scholars, como acadêmicos, nós temos um comprometimento com a busca da objetividade. E o problema é que aqui não tem termos objetivos. Não tem termos que você pode usar que não são termos que no mesmo momento são quase palavrões para o inimigo. Sim? Para começar com o termo Israel, como eu já disse, tem no mundo árabe e até hoje houve um tabu a pronunciar a palavra Israel e a escrever a palavra Israel, pois simplesmente enunciar a palavra foi a lógica perturbada, eu acho, mas a lógica já implicaria em alguma forma de reconhecimento que nós não queremos. Então, eles falam da entidade sionista, okay? Que é mais difícil para pronunciar, mas funciona, mas obviamente pouquíssimos israelenses se autoafirmam como eu sou cidadão da entidade sionista. Sim? Pode imaginar. Então, palestinos é uma bandeira para um lado e uma palavrão para outro lado. Sim? Eu lembro, isto se tornou um pouco Golda Meir também, mais de 40 anos atrás, mas quando ela disse, foi exatamente anos 60, 70, quando começou a brotar e a emerger a autoafirmação identitária nos palestinos, descendentes daquela população árabe que morava no que hoje é Israel, da terra que nos foi espoliada. E então, a mera enúncia, a mera pronúncia de palestinos implicou numa negação de Israel. Se você fala de palestinos, então isto quer dizer que Israel não tem o direito de existir. Então, para os israelenses, isto funcionou como uma bandeira vermelha para um touro. Sim? Então, o premier israelense, Golda Meir, disse, palestinos não existem, ponto final. Bom, ela foi um pouco assim, afirmativa em seu estilo, não posso prometer que ela convenceu o mundo inteiro, mas ela disse, você sabe quem são os palestinos? Nós somos os palestinos, pois eu tenho em casa ainda um passaporte do mandato britânico de Palestina, onde está escrito que eu sou cidadão de Palestina. Então, nós, israelenses, nós somos palestinos. Palestinos não existem. Então, como nós precisamos aceitar que não tem termos neutros. O mesmo território se chama na Bíblia a terra de Canaã e depois a terra de Israel. O nome Israel vem da terra de Israel. Por que terra de Israel? Pois Israel foi o codinome ou pseudônimo de Jacó, o terceiro dos patriarcas, o neto de Abraão, no Gênesis, e ele fez a batalha com o anjo e depois, então, ele fez batalha com Deus. E isto em hebraico quer dizer Israel. Aí, Israel, os descendentes dele, os chamados filhos de Israel, vão herdar desta terra que se torna, então, a terra de Israel. E isto é obviamente, uma ideologia, uma narrativa que é aceita por um lado, mas não por o outro lado, pelo lado oposto. Então, se chama a terra de Israel, é uma apelação aceita por um lado, que o outro lado chama de Palestina. Palestina vem de onde? Palestina vem do nome que os romanos deram. Os romanos tiveram todo o seu império e eles foram os colonizadores originais e encontraram, 2000 anos atrás, uma revolta anticolonial dos judeus, que foi esmagado com enorme violência. E esta província, que antes se chamava Judaia, a terra dos judeus, disseram, bom, este nome não mais existe, vamos erradicar da história a memória dos judeus. Eles pegaram, então, o nome de uma população anterior, que já não mais estava na vida, os filistinos.
E aí eles chamavam Palestina, aí vem a palavra Palestina. Em árabe ainda hoje, Filistim. Sim? Então, não tem aqui nomes ou terminologia que nós podemos usar que não, no mesmo tempo que nós usamos a palavra, já implicam em um posicionamento. Eu não posso ajudar vocês nisto. Sim? Eu posso tentar batalhar ou cada vez dar qualificações e atenção, e não quis dizer isto ou aquilo, mas eu não posso evitar o uso de certos termos. Sim? E vocês também não podem fazer isto. Então, não só que não tem palavras, não tem termos neutros, também não tem observadores neutros. Sim? Então, aqui nós estamos num novo problema, digamos, metodológico. Nós queremos entender o conflito. Nós queremos, eu convido vocês, nossa tarefa é entender o outro aqui. Aquele com quem você menos te identifica. Pois ele também tem algo para te dizer. Mas ninguém aqui é um observador neutro. O que nós podemos tentar é ser o mais objetivos e o mais isentos possíveis, mas ninguém de nós, judeu, árabe, brasileiro, sem nenhuma ligação. Eu tenho um aluno daqui, um orientando, e ele não tem nenhuma família árabe, nenhuma ligação islâmica, nenhum laço judaico em sua ascendência, e ele se tornou orientando meu. Ele faz um trabalho magnífico sobre binacionalismo, mas mesmo ele, que vem de uma posição de total neutralidade, não pode evitar, num certo momento, de começar a se identificar mais com um lado do que com o outro lado. E eu entendo isto. Eu vou sempre, como orientador, dizer, não, aqui você escorrega demais para este lado, para aquele lado. Mas a mera identificação é quase embutido no próprio conflito. E isto, então, porque também os grupos aqui que estão em luta entre si também têm complexidades enormes em sua... quem eles são. Judeus são o quê? Quem de vocês é da ascendência judaica? Ok, temos vários. Sim? É uma religião? O judaísmo é uma religião? Bom, é difícil dizer que o judaísmo não é uma religião. Ora, eu sou judeu, não sou religioso. Eu sou talvez religioso, mas mais budista do que do Velho Testamento. Sim? Então, obviamente, a identidade judaica implica em algo mais ou além da religião. Sim? Quem de vocês é da ascendência árabe? Sim, temos vários. O que é árabe? O que é ser árabe? É a língua? Quem de vocês é fluente em árabe? Bom, mas ainda você tem algo em si que diz, mas eu tenho algo que se chama árabe. Mesmo que você não conheça a língua, mesmo que talvez você nunca estivesse neste território, ainda... Então, o que é esta coisa? Quem de vocês é muçulmano, se posso perguntar? Aqui ninguém, ok? Muçulmanos são no mundo inteiro mais do lado dos palestinos do que do lado de Israel. Que eu totalmente entendo e aceito. Agora, eu dou muitas aulas também sobre o Islã e sobre os muçulmanos no mundo. A maioria da população no Oriente Médio, no Líbano, Egito, Palestina, etc., são muçulmanos, hoje pelo menos. Mas a grande maioria dos muçulmanos do mundo não são árabes. Tem muito mais muçulmanos na Índia. Em nosso grupo de trabalho sobre o Oriente Médio e o mundo muçulmano, à noite vamos falar sobre muçulmanos na Índia. Tem na Índia 180 milhões de muçulmanos. Isto é quase toda a população do Brasil. Em Indonésia,
tem mais de 200 milhões de muçulmanos. Sim? Se você faz o total destes dois grupos, são mais do que todos os árabes e toda a população do Oriente Médio, inclusive os turcos e os iranianos, que também não são árabes. Sim? Então, qual é a conexão com Palestina ali? Sim? Nós temos aqui complexidades que merecem um olhar aprofundado e espero que possamos dar isto. Eu comecei dizendo que eu venho da Holanda e quando eu fui aluno em seu estágio um pouco mais jovem, então a grande maioria dos holandeses foi extremamente pró-israelense. A realidade é que no Ocidente, em geral, a tendência foi mais pró-Israel e menos pró-árabe. No terceiro mundo, inclusive o Brasil, o termo do terceiro mundo já é um pouco assim, anacrônico, mas ok, de antemão houve uma simpatia maior com os árabes, os palestinos, do que com os sionistas. Porque o conflito foi visto como um conflito colonial ou pós-colonial. E tem traços disto, e não nego. Então, é também lógico. A virada na esquerda foi ainda mais brutal. Hoje, a grande maioria da esquerda do mundo, eu imagino, por, digamos, conhecimento estatístico, que a maioria de vocês se identificam mais com a esquerda do que com a direita. Podemos fazer o teste uma vez sobre isto, mas a grande maioria da inteligência brasileira é entre esquerda e muito esquerda. E uma vez a esquerda foi pró-sionista. Quando se estabeleceu o Estado de Israel, a União Soviética foi o primeiro país a reconhecer de jure o Estado de Israel. Truman, o presidente americano, foi o primeiro, alguns minutos após Ben-Gurion fazer sua declaração histórica em 48, ele já ligou, ok, nós reconhecemos, mas isto foi ainda assim, verbal. Mas primeiro, de jure, foi a União Soviética. Por que a União Soviética apoiou os sionistas? É interessante. Eles pensavam kibbutzim, comunidades comunistas, o socialismo da Histadrut, sindicato sionista, as cooperativas, é um ponto de espada progressista, esquerdista, no mundo feudal árabe. Que aí, ainda mais, os ingleses imperialistas estão ajudando os árabes. Então, nós, os progressistas do mundo, vamos ajudar os sionistas. É quase arqueologia se você lê uma tal coisa. É impossível de imaginar isto hoje. É muito difícil de encontrar na esquerda uma tolerância para com o sionismo. Sim? Você pode até encontrar esquerdistas que dizem, bom, nós podemos fazer a paz mas geralmente é de um ponto de vista anti-sionista. Sim? Então, estas coisas mudaram fortemente e, como consequência, às vezes eu dou aulas na Holanda, então eu tenho uma experiência muito esquisita, pois quando eu estou aqui, então eu sou sempre o imperialista de plantão. Quando eu dou aula na Holanda, então eu sou o esquerdista. Os alunos são muito mais à direita do que eu. E do mesmo jeito, então, eu fui 30 e 40 anos atrás, fervorosamente, defendendo o direito dos palestinos a um Estado para si, convivendo em paz com Israel, e foi execrado por muitos de meus colegas e familiares. E hoje eu sou um tipo de resquício envelhecido sionista que ainda, bom, deixemos ele falar, mas eu não mudei muito de posição. É o mundo que mudou. Eu ainda estou na mesma crença que a única maneira para chegar a uma paz é ambos os lados se reconhecerem e encontrar um ponto em comum onde elas podem conviver. Isto quer dizer que eu busco e também eu peço de vocês
fazer uma tentativa, um esforço de empatia, mesmo empatia para quem você não gosta. Eu diria, ao limite, vocês deveriam tentar de ter empatia para com aqueles que decapitam os sequestrados do Estado Islâmico. Mas empatia não é a mesma coisa que simpatia. Sim? Vocês deveriam tentar entender o que move ele, sem necessariamente dizer, bom, também move a mim, ou eu aceito isto moralmente ou politicamente. Próxima semana começamos com história do Islã e história do judaísmo e história árabe e como elas vão dar a evolução que vai colocá-los num caminho de colisão, sim? E isto acontece dentro de um certo território, de uma certa região. E acontece também dentro de grupos humanos com certas características. Então, eu quero antes te dar um pouco de informação sobre isto. Em primeiro lugar, veja aqui onde tudo acontece é Israel. É Israel-Palestina, então é algo pequenininho, mas está num lugar muito estratégico, numa região que por si já é muito estratégica no mundo. Então, o Oriente Médio, em geral, é uma região que desproporcionalmente atrai atenção internacional e também desproporcionalmente concentra conflitos no mundo. Apesar das aparências, nós estamos neste momento num momento extremamente pacífico da história humana. E tem poucas guerras abertas, sim? Isto poderia mudar, espero que não, mas se você compara com outras épocas, 1914 é bem pior do que 2014. E o Oriente Médio, porém, é uma exceção dentro desta afirmação geral. Aqui você tem uma concentração especial de problemas e de conflitos que têm muitas causas, mas que são, assim, conflitos. Israel-Palestina é só um destes conflitos. Hoje nós temos ao lado do Israel-Palestina, na mesma região, você tem todas as complicações com o Estado Islâmico. Nós temos a guerra civil no Líbano, nós temos uma guerra civil no Iêmen, nós temos uma guerra civil no que sobra do Iraque. Tem no Irã um regime que com força se impõe contra uma população que por 50% rejeita este regime. Eu acho que eu posso mais ou menos afirmar a mesma coisa sobre o Egito de hoje. Você está na Arábia Saudita num regime que ideologicamente se baseia na mesma ideologia como o Estado Islâmico e precisa agora se defender contra o Estado Islâmico que diz: nós vamos fazer o que vocês pregam, o que vocês prometem fazer já por décadas, mas não fazem. Você tem a Turquia que está em guerra contra os curdos. Você está com o problema dos berberes, você está com os assírios, você está com os armênios. Bom, eu posso continuar. Judeus e palestinos é só uma nota de rodapé no Oriente Médio. Qual é a causa? Eu acho que tem aqui, bom, isto também seria um curso, não? Uma aula, eu só te dou em 3 palavras. Em primeiro lugar, o Oriente Médio é a encruzilhada geoestratégica do mundo. Provavelmente vocês conhecem este jogo que se chama War, guerra, sim? War é algo que se faz, eu acho, com dedos, mas não tem nenhuma ideologia ali. Não tem fronteiras que correspondem a nenhum grupo com uma crença, uma religião, uma nação. É meramente geografia. E vocês devem ter a experiência que as grandes batalhas neste jogo que representa o mapa da Terra
se trava no Oriente Médio, deste mapa, e não, por exemplo, na América Latina. Vocês podem ser felizes com isto. Simplesmente, se você quer ir da Ásia para a África, da Europa para a Índia, do Egito para a Rússia, etc., você sempre precisa passar pelo Oriente Médio. E nenhum lugar pior do que Israel-Palestina. Então, para evitar o problema da terminologia, eu, em geral, uso Israel-Palestina. É bem artificial, mas ok. Então, a história de Israel-Palestina é uma história de invasões e é quase o campo de batalha de todas as potências da região. Isto é a história, então isto é uma razão importante desta conturbação que se concentra nesta zona do mundo. Segunda, obviamente, é o petróleo, é a questão energética. Desde pouco mais de um século, então, se encontravam no Oriente Médio as maiores reservas energéticas petrolíferas do mundo. Isto deu nascimento aos famosos sheiks petrolíferos nadando em luxo. Eu acho que tudo isto é uma praga e não um recurso para as populações do Oriente Médio. Eu não sou muito original quando eu comparo o petróleo do Oriente Médio com o ouro e a prata das Américas na época da colonização espanhola e portuguesa. Sim? Então, Espanha recebeu, roubando, sugando das Américas, de graça, digamos, pelo trabalho escravo de pessoas que eles controlavam, toneladas de ouro e de prata, e a Espanha se tornou a economia maior e mais forte, a potência, a superpotência do século XVI. E algumas décadas depois foi a potência mais pobre, pois eles receberam riqueza de graça, sem ter que trabalhar para esta riqueza, sem desenvolver sua economia. O ouro desapareceu da Espanha tão rapidamente que entrara, e no final a Espanha se tornou quase um país de terceiro mundo dentro da Europa. E a mesma coisa eu acho que está acontecendo com Kuwait, com a Arábia Saudita, com os Estados, com os Emirados Árabes Unidos e vários outros, mas isto escapa um pouco do nosso curso. Mas é claro que o controle deste, é quase uma platitude, mas ainda é verdade, o controle destas fontes energéticas é fundamental para todas as economias industriais do mundo. Quer dizer, na minha leitura, tem nada a ver com capitalismo, sim? Tem a ver com industrialismo. Eu espero que vamos para fontes de energia alternativas, mas, ok, ainda não estamos ali. Em terceiro lugar, também não é nada de muito novo, o Oriente Médio é o foco de todos, o maior foco, a maior concentração de lugares sagrados do mundo. Eu sempre dou como exemplo que por volta de 1970, quer dizer, quando começou o movimento de resistência palestina contra a ocupação israelense, nesta época ainda muito recente da Cisjordânia, um grupo de peregrinos de Guatemala visitou a Terra Santa e quando eles chegaram no aeroporto de Lud, Ben Gurion, eles foram massacrados por membros do Exército Vermelho japonês. Então, isto é quase um absurdo. Mas o mundo inteiro entendeu imediatamente. Estes pobres índios de Guatemala têm estritamente nada a ver com o conflito que engloba Jerusalém, territórios ocupados, israelenses, palestinos, e os japoneses do Exército Vermelho têm estritamente nada a ver com isto. Mas ambos se encontraram ali, e quando o japonês representando
e simbolicamente a esquerda, o anti-imperialismo, a resistência contra os demônios sionistas, massacrou os peregrinos cristãos de Guatemala, representando simbolicamente a Bíblia, Jerusalém, etc., todos entenderam a mensagem. E isto é porque Jerusalém chama para metade do mundo. Chama para a metade do mundo. E nesta época, uma vez eu ouvi uma anedota, que não sei se é verdadeiro, mas que houve na China, na época, uma pesquisa de opinião pública. É muito improvável, pois foi na época de Mao Tse-tung, eles não fizeram muitas pesquisas de opinião pública, perguntando aos chineses quantas eles pensaram foi a população de Israel. E, bom, a maioria pensou algo, mais ou menos 100 milhões. Houve também muitos chineses que pensaram 200 milhões, talvez 300 milhões. Na época, foi menos de 5 milhões. Sim? Mas tão foi o apelo internacional emotivo deste conflito, que automaticamente, mesmo em lugares extremamente distantes, o eco multiplica e torna cada vez mais importante e mais, com reverberação ainda maior este conflito. Então, aqui você tem realmente, dentro de algumas centenas de quilômetros de distância, muito perto, os lugares centrais do judaísmo, do cristianismo e do islã, que são as três religiões monoteístas primordiais no mundo, e entre elas mobilizam metade da população de todo nosso planeta. Sim? Então, isto já pode ajudar um pouco a entender o porquê deste conflito.